Boa noite, sou a Daniela Aragão, estou aqui para encerrar o mês de julho. E o meu super convidado é o Carlinhos Vergueiro. Estou aguardando ele chegar aqui para a gente conversar um pouquinho. Uma honra imensa recebê-lo. Tivemos aí os depoimentos de Toquinho, do Lúdica Música, direto de Portugal. Depoimento, agora eu não estou lembrando qual o outro depoimento que recebi. E todo esse material fica armazenado no meu canal Daniela Aragão, todas as entrevistas que vem fazendo, assim como o meu material de canto, o meu material, o disco que gravei, enfim. Então vocês passem lá, se inscrevam, vocês vão ver o disco, o meu percurso aí musical, né? O último entrevistado foi o Juca Filho, roteirista, compositor. Alcide Sodré, meu grande amigo, está aí, lá, que honra. A gente está esperando aqui o Carlinhos chegar. Ele deve estar para chegar agora. Compositor maravilhoso, que tem uma obra imensa, que percorrer essa obra gigantesca aí não dá nem tempo. Levaria um tempo enorme assim para percorrer a obra. O Carlinhos aí, vou chamar, vou convidar. Oi. Ei, Carlinhos! Prazer, que honra. Deixa eu me colocar aqui, que eu sempre fico para baixo. Minha mãe discute, fala: Nossa, minha filha, sua cara nunca aparece, você fica escondida. Tudo legal? Tudo legal. Tudo bem. Olha, eu te conheço desde com as meninas do Lúdica Música. Eu adoro. Acompanhei você muito, que eu estou falando aqui de Juiz de Fora. A Legal. Isabela está lá em Portugal, me perguntou que horas que você ia estar no ar para poder ver a Rosana. Que legal. Que Legal, legal. né? Eu adoro elas. E o Guti, né? O Guti O Mendes. Guti Mendes. É Elas muito são tempo, demais, né? viu? Elas são. Eu sou o maior fã do Lúdica Música. Não tem. Pode ter igual, mas mais que eu não tem. Nossa, assim, tem mais de 20 anos que eu lembro de você com elas, assim, participando e tal, Que legal. fazendo coisas, né? Eu, E, eu adoro trabalhar com elas. Elas são ótimas. Eu adoro assistir os shows delas, vi muitos shows delas, torço muito por elas e tenho muita admiração. ah, maravilha. Sua carreira é maravilhosa, sou sua fã, você é um compositor primoroso. E eu estava assim passeando pela sua obra, que é tão vasta, e principalmente um disco assim que eu estava gostando de ouvir muito esses dias, que é um disco antigo, que é o Na Ponta da Língua, que é É, um disco lindo. Você podia falar sobre ele para mim? Que esse disco é maravilhoso. esse disco foi importante assim, porque foi quando a Ariola que chegou no Brasil e ela chegou com muita força e eu tive a sorte de ser um dos contratados e só tinham poucos naquela época, tinham poucos contratados, mas era só o primeiro time era o Seu Valença, Chico Buarque, Toquinho e Vinícius, ah, Marina. Eu sei que eu estava ali no Uhum, meio e foi super bacana. Então foi o meu primeiro disco por essa gravadora que chegou chegando no Brasil, né? uhum. E eu também gosto muito desse disco. Tem arranjos do meu irmão, arranjos do Edson José Alves.
e, e é um disco que eu também gosto e fico contente de você ter escutado esse disco por esses dias. Nossa, eu estava ouvindo muito, porque ele é primoroso, esse disco, ele é lindo, os arranjos são lindos, É os bacana, né? detalhes de arranjos, cada filigranazinha do disco, e, e coisas assim, eu gosto de percorrer o passado para ir para frente, né? Isso. Como um ladrão, que é. Até a Rosana fala no depoimento que é uma obra-prima, né? Que Puxa vida. você Para ganhou. mim, ela não falou, tá vendo? Para É. mim, ela nunca falou isso. Ela falou no depoimento, tá? Ela falou que arrepia todo, né? E a Leila Pinheiro gravou isso bonito demais, né? É, Agora. eu fiquei feliz E, quando ouvi a gravação da Leila de piano, né? Ficou muito uhum. bacana, me deu muita alegria. E eu tenho uma gravação dessa música que eu acho linda, que eu me orgulho muito, que é uma gravação que eu fiz com o Paulinho da Viola. E o Paulinho da Viola canta essa música divinamente bem. E isso me deu muita alegria. Puxa vida. E você continua com a grande amizade com o Chico Buarque? Politeama, Claro, tudo? claro. Essa amizade aí é firmíssima. Muito, muito, muito amigo mesmo, muito amigo. Nos falamos sempre. E quando eu vou ao Rio, a gente está sempre junto. E continuo muito amigo do Chico. O Chico é um grande amigo que eu tenho e que eu fiz essa vida. Foi muito legal. Vocês estão jogando ainda ou não? Jogamos, todos jogamos. Sempre que a gente pode, a gente joga. Jogamos sim. Nós estamos firmes lá. Não desistimos. O Tem no, futebol é tem muito no. importante. O futebol sempre foi muito importante na minha vida. Ah, E então, acredito, fala sobre isso. Ah, hein? pode falar sobre isso, legal. Ah, O futebol sempre foi muito importante assim na minha vida, desde que eu nasci, que eu jogo bola, que eu toco, que eu canto, desde que eu nasci. Eu não me vejo fazendo outra coisa, sempre jogando bola e fazendo música. E acredito que por causa do futebol, teve vários parceiros meus, eu ou conheci, ou de repente a amizade ficou mais forte por causa do futebol, jogando bola juntos. E o Chico é um deles, Toquinho, o Paulo César Feital, muitos, muitos, muitos parceiros eu conheci por causa de futebol, muitos amigos que ficaram meus amigos, tanto na área da música como em outras áreas também. Mas futebol é uma coisa que aproxima muito e quem gosta de futebol e quem gosta de jogar e consegue ir jogando, apesar que o tempo vai passando, você vai ficando com uma sequela, é. né? Mas a gente, não, tendo humildade, a gente vai jogando e isso é muito importante. E de assistir também eu gosto muito. Eu tenho uma neta, que se chama Catarina, que é flamenguista. Eu não sou flamenguista, mas eu vejo o Você Flamengo muito tricolor. por causa para conversar com ela, porque ela gosta. E eu falo, eu acho demais. Ontem mesmo ela me ligou, ontem, fez comentários, sabe? Comentários pertinentes, bacanas. Eu falei, pô, você tem que continuar assim, porque futebol é uma companhia para a vida toda. Você desliga um pouco, você fica torcendo, fica vendo os jogadores. E isso é uma coisa muito legal. Então, é muito legal que eu continuo jogando bola. Agora, por exemplo, eu voltei para São Paulo, né? E aí conheci uma rapaziada, por causa de futebol também, uma pelada de um time chamado Madrugada Futebol e Samba. Mas uma rapaziada assim, da pesadíssima, sabe? Tudo gente muito moça e que compõe, que toca, músicos, compositores, e conhecem profundamente a música brasileira, o samba principalmente. Então isso me rejuvenesceu também, porque acabou que eu estou jogando bola com eles estão me deixando jogar e eu fico muito feliz com isso e me prestigiando, né? E acabei fazendo música com eles também, e isso é muito bacana, e sempre por causa do futebol, até hoje, né? Bacana. Nossa, como é que une, né? O futebol, une-se a música, né? E vai, né? O meu pai É, que já se foi, mas ele sempre te acompanhava, falava, o Carlinhos e o Chico são os dois jogadores, meu pai era fluminense também, e ele falava sempre.
Eu politeama, e Que ficava legal. O sempre Fluminense, ligado. eu assisto, eu sempre falo com o Chico, inclusive, a gente fala muito mais sobre futebol do que qualquer outra coisa. Falo muito sobre o Fluminense. E o Fluminense agora está dando. Tá gostoso de ver o Fluminense jogar, porque está uma mistura de garotada com o Nenê. Outro dia fez um gol aos 40 anos. Foi o jogador mais velho a fazer um gol na Libertadores da América. Ele estava com 39 anos e 359 dias. Então, quase 40. Então, eu vibrei, sabe? Eu vibro com os velhos e vibro com a garotada. Então, o Fluminense está com essa mescla e tem um técnico que eu também gosto, que é o Roger, que jogou no Fluminense, um lateral esquerdo muito bacana. Então, futebol me faz muita companhia. E eu fico feliz de ainda ter aquela vibração de garoto, porque Pô, futebol é você uma tá coisa garoto ainda, tá super cheio de energia. Tá, que que coisa bom, boa. que legal. E uma sua discografia é muito grande, né? Como você produziu quase anualmente, né, Carlinhos? Você Como é gravou muito. Você gravou muito. Você grava muito. Assim, você produz muito a é, sua carreira. graças a Deus. Assim, Graças a dá Deus, bem, né? continuo. Então, Isso é assim, importante. Fala. e muitos parceiros. Eu não sabia que você tinha composto com a Sueli Costa. Eu Ah, gravei um disco da Sueli, que eu canto também. Eu gravei Sueli com Cacaso. Nunca soube que você tinha gravado com Sueli, composto com Sueli. a Sueli é uma amiga que eu adoro, adoro. Eu posso ficar anos sem ver a Sueli, se eu encontrar com ela agora, é a mesma coisa. A gente tem assunto, a gente dá risada, a gente se gosta muito. Eu sempre teve uma época que eu estava muito colado com a Sueli no Rio de Janeiro. E nós fizemos música e fizemos show juntos. E quando eu produzi até um disco do Chico, do Ópera do Malandro, eu chamei ela para cantar uma música e ela arrasou. Eu sou um fãzíssimo da Sueli e da irmã dela, da Fernanda, que Ah, a sobrinha, é sobrinha. da sobrinha, porque eu era amigo da irmã também, que infelizmente nos deixou. A mãe da Fernanda, a Thelma. Exatamente, a Thelminha, não, mas a É. Fernanda. Eu gosto muito da Fernanda, admiro a Fernanda também. É uma família muito bacana. Mas a Sueli foi uma grande amiga mesmo, eu sou fã dela, fãzíssimo. Eu cheguei a ver, assim, em mesa de bar, ela me mostrava, e a Sueli tem uma característica interessantíssima, ela põe música em letra primorosamente. Ela me Sim. mostrou, eu cheguei a ver, antes dela pôr a melodia, a letra do Cacaso, por exemplo, umas letras grandes, sabe? Ela me mostrava aquela letrinha do Cacaso bonitinha, sabe? Bacana a letra dele. Uhum. Aí ela me mostrava e, de repente, eu via ela depois, mostrava a melodia, sempre certeira, sempre. Ela fez coisas bonitas com a Abel Silva também e sozinha também. E a nossa primeira música, que Ah, me fala, qual foi? foi uma música, eu acho que chamava A Santa, mas não me lembro, começava A Santa. Eu sei que essa música foi engraçado, porque eu morava em São Paulo, então eu estava no Rio e eu deixei era uma espécie de um choro, assim, não sei bem o que era. Deixei uma música para o Hermínio, sabe? Aí, Ah. aí fui para São Paulo. Quando eu voltei para o Rio, a Sueli falou para mim assim: Olha, eu peguei aquela música que você deu para o Hermínio e pus a letra. A nossa primeira parceria foi assim. E eu adoro a Sueli, adoro a Sueli. Tem uma música que eu gosto muito, um bolero, que eu mandei a letra para ela e ela arrasou. Tem uma outra chamada Andorinha, que eu gravei. E, puxa vida, Ah, essa você andorinha eu acho que me eu deu uma conheço, que é nostalgia. A linda. gente, a gente ia à praia junto, a gente ficava conversando. Poxa, a gente se divertiu muito de fora, e muitas noitadas também, no Luna Bar, famoso Luna Bar, no Rio de Janeiro. Adoro a Sueli. Você lembrou de uma amiga queridíssima. E a É porque Fernanda, a Fernanda, na verdade, a Fernanda que me ajudou a fazer o contato com você, porque a Fernanda que me sei. passou
o teu contato, Sei, né? que Ela legal. está no Canadá e tal. Canadá. A É, Fernanda é querida e, também. É competente, bacana, batalhadora. Super legal. é, É isso aí. mas só que eu não sabia que você tinha parceria com a Sueli, porque eu até gravei, conheço a Sueli desde criança, sou encantada pela obra da Sueli. Eu falei, aí eu dei uma olhada assim no seu release, falei, caramba, a Sueli, ele também tem parceria com a Sueli, É, que legal. A né? Fernanda gravou uma música nossa bonita, que eu agora me esqueço o nome. É, Paixão pela primeira vez. Esqueci. Chama, como é que é? Negócio com dança. Esperança. Luz da Esperança. A Fernanda gravou Ah, essa isso é música. lindo, isso é É, lindo. é nossa. Luz da Esperança. É, é, Tarararararara. é. É lindo. Isso está É num bonito. disco que tem vários convidados da Sueli, Isso, exatamente. A que Fernanda tem gravou. o Daniel Gonzaga, que tem várias pessoas. Legal. Eu gosto muito Foi dessa até uma música. produção daqui de Juiz de Fora. É muito bonito isso, É, muito bonito. super legal. E deixa eu te perguntar, e aí um disco de 88 também, os seus convidados, como é que foi essa escolha desses convidados? Você é muito amplo, né, de amizades, de parceiros, de convidados, né? Isso é muito nítido assim no teu comportamento, no teu modo de vida, assim, né? Aí tem um É, disco seu que é de 88, que nem é dos mais recentes. esse disco é nesse disco que tem essa gravação que eu te falei do Paulinho da Viola comigo, cantando como um ladrão. É nesse disco. Ah, tá. Esse eu vou olhar então. Esse disco foi um Legal. disco que um parceiro meu, ele era diretor de uma gravadora nova, outra gravadora nova que eu entrei também, eram poucas pessoas, ele contratou o Baden, o João Nogueira, eu, uma compositora chamada Fátima Leão, tinha um garoto que tocava flauta muito bem, que era um fenômeno, hoje em dia já deve estar mais velho, mas ele era um garoto, né? Eu devia ter uns 15, 16 anos. E aí ele teve essa ideia de fazer um disco comemorando meus 15 anos de carreira na época. E aí eu fiz o disco, chamei a rapaziada, bons arranjadores também, e todo mundo veio, e é um disco muito bacana que a Maísa, minha produtora querida, ela está tentando ver se coloca no Spotify, sabe? Porque Uhum. esse disco saiu primeiro em LP e depois o Maurício Tapajós gostava muito desse disco e ele tinha um selo chamado Saci, era dele e do Vitor Uhum. Martins, se não me falha a memória, parceiro do Ivanins. E eu acho que o Ivanins também foi dono desse selo, não tenho certeza. Mas ele lançou pela Saci em Uhum. CD. Acabou que, se não me falha a memória, ficou sendo meu primeiro CD, porque esse disco era um LP e depois eu ainda fiz um LP independente que se chama Minha Cara. E esse disco acabou que eu lancei o disco, eu acho que um mês depois acabou o disco, só tinha CD. Então Ai, eu contava agora nem histórias assim, CD tem mais. eu vendia em show, porque e tinha que contar histórias tristes assim para as pessoas comprarem, sabe? Falar assim, puxa, agora só tem CD, não sei o quê. Mas as pessoas gostavam de ver as histórias e acabavam comprando. Mas foi assim, acabou que eu acho que esse disco que você está se referindo, de 88, ele saiu em É. LP, depois a Ideia Livre acabou, e o meu parceiro, o Aloysio, ele acabou, eu fiquei com a Master, né? E aí o Maurício lançou em CD. É um disco que eu gosto muito, me orgulho desse disco. E eu acho muito interessante você ter parceria com a Dona Irã Barbosa, né? Eu É. acho assim. é, e você fez o Dá Licença de Contar. Você fez, na verdade, duas grandes homenagens, né? Que a outra é homenagem a Nelson Cavaquinho, né? Os 100 anos, dois 100 anos, né? Os dois 100 anos, é. O Adoniran fazia 100 anos em 2010, né? Ele é de 1910.
embora tenha confusão com a data, né? O Adoniran fala Aham. que ele é de 11, mas não sei. E o Nelson também tinha confusão com a data. O Nelson é de 13, mas também tinha uma confusão, não sei se era 12, se era 13, mas oficialmente era 10 e 13. Então fiz essa homenagem ao Adoniran, fiz uma homenagem ao Nelson Cavaquinho e fiz uma homenagem que eu queria que tivesse sido em vida, porque eu fiz uma homenagem, quer dizer, eu produzi um disco do Nelson que se chama As Flores em Vida, com ele vivo, porque isso é o que ele queria e é assim que eu acho que deve ser. Então, esses dois, Que coisa Adoniran, linda. Adoniran e Nelson, eu fiz comemorando os 100 anos, mas eu estava com tudo pronto para fazer uma homenagem ao Vanzolini, o Paulo Vanzolini, que é um compositor que De ficou São muito Paulo. muito meu amigo, mas Aham. infelizmente ele se mandou antes e aí o disco acabou saindo depois dele morrer, que eu gostaria que ele tivesse vivo. Cheguei a cantar em show assim uma música que eu gosto muito dele chamada Toada de Luiz, do jeito que eu Uhum. pensei e ele gostou muito, isso me deixou feliz, me deu aval. Mas, e agora, eu gostaria, quer dizer, está faltando uma homenagem que eu queria fazer, mais uma, que é o Cartola. Que esses quatro Ai, que coisa que eu já fiz show maravilhosa. só cantando Cartola, trabalhei com ele, né, fizemos muitos shows juntos, porque o Adoniran, você falou que você achava interessante a minha parceria com o Adoniran, mais interessante ainda era a nossa amizade, porque a música acabou vindo depois. Nós ficamos muito amigos. E a diferença de idade Era imensa, né? mas aí eu fico pensando, é grande, né? Porque é 42 anos, mas parecia que não existia. E eu acho que isso que fortaleceu a nossa amizade. Ele falava 2 gerações e os mesmos problemas. Ele falava, o Adoniran falava, sabe? E ele devia ter um humor, né? Eu É, lembro de. Eu conheço aquelas imagens dele com a Elis Regina, passeando em São Paulo. Aquilo é famoso, né? ele era assim o tempo todo. Foi a pessoa mais popular que eu conheci, o Adoniran. A gente sair na rua com o Adoniran era divertidíssimo. As pessoas falavam com ele como se ele fosse um parente, sabe? Como se ele fosse um amigo, com uma intimidade. Às vezes ele respondia sorrindo, às vezes ele não estava de bom humor, e todo mundo achava graça, sabe? O Adoniran, nós podíamos ter mais músicas. Muitos sambas ficaram pelo caminho, porque a gente se divertia muito conversando, falando, de repente surgia uma ideia, começava, ficava pelo caminho, até saírem as músicas que nós fizemos. Mas todas, você vê, a Sueli, ela era minha amiga também. Ela fazia lá, Uhum. eu era fã dela, gostava daquelas músicas dela, e ela me mostrava antes de fazer. A gente era amigo, eu não tinha aquele negócio de, vou ser parceiro desse cara. Eu fazia minhas músicas sozinho, aí o Toquinho, a gente jogava bola, o Chico, mesma Uhum. coisa. O Elton Medeiros, uma vez o Elton Medeiros falou assim para mim: vamos acabar com essa sacanagem, pô, vamos fazer um samba. Porque a gente se encontrava e não passava pela minha cabeça muito. Então, a maioria dos meus parceiros, o Paulo César Feital, eu jogando bola também. Antes de conhecer o Feital, eu fui para um negócio de disco, uma festa de disco que tinha em Uhum. Canela, e por acaso eu fiquei num quarto com o Cartier. Eu não conhecia o Cartier, conhecia Uhum. ele participou do mesmo festival que eu, aquele festival que eu ganhei com Como um Ladrão. Aí ele me mostrou, ele falou assim, eu nunca fiz um samba, vou te mostrar um samba. Ele me mostrou um samba, eu falei, esse samba é demais. Aí eu falei, peraí, o João Nogueira está gravando um disco, eu vou ligar para ele. Porque ele estava no mesmo corredor, num outro quarto. Falei, João, Aham. vou aí mostrar um samba para você. Ele até pensou que fosse meu. Aí ele veio o Cartier lá, Cartier tocou. Antes do Cartier tocar, o João falou assim: olha, o repertório está fechado. Aquele medo que a gente não sabia o que vinha, né? Ele falou: o repertório está fechado, mas toca aí, não sei o quê. Ele tocou o samba, era um samba dele com o Feital. Eu não conhecia o Feital, eu conhecia o pai do Feital, para você ter uma ideia. E o João era muito Uhum. amigo do pai do Feital também, e não conhecia o Feital. Aí, quando o Cartier mostrou, foi a faixa de trabalho do disco, virou, chamava Lua com Limão. Então, foi um cara que eu também fiz isso sem conhecer, fiquei amigo, jogamos muita bola junto.
Depois é que o Paulo César Pinheiro também eu era fã. Eu encontrava, ele fazia samba com o Gudim, que era meu amigo. Quando ele vinha, eu vi vários sambas do Gudim com o Paulo César Pinheiro, assim, em primeira mão no Botequim, sabe? Tempos depois fizemos música. Então, a maioria, assim, vários parceiros meus, eles ficaram meus parceiros, mas depois de uma grande amizade, assim, sabe? E isso é uma coisa interessante. Nós é a nata da música popular brasileira, né? Paulinho da Viola, É, fizemos um samba. Paulinho da Viola, eu sabia, porque antes de compor, de virar compositor, né? Eu gostava de cantar, mas isso muito garoto, sou precoce, né? Eu cantava Nelson, Cartola, Paulinho, Chico, era o meu repertório. Baden e Paulo César Pinheiro, tinha um pessoal que a gente saía, eu tinha 15, 16, 17 anos, a gente sabia um disco até da Elisa, eu acho, a gente sabia aquele repertório todo, aquelas músicas, era uma atrás da outra, quando o Paulinho Pinheiro conheceu o Baden, né? Então, eu cantava essas músicas desses caras todos. E o Paulinho também foi um cara que também futebol, não sei o quê, sinuca, noite, de vez em quando me barrava, e a gente conversava. Aí um dia eu fiz um samba, é uma coisa da antiga isso, porque o nosso cavaquinho falava assim para mim: um dia eu vou fazer uma primeira para você fazer uma segunda. E nunca e não saiu o nosso samba, mas era uma amizade, fizemos muitos shows juntos, produzi o último disco dele, né, junto com a Cristina, e samba acabou que ele, mas aí eu fiz uma primeira e falei, puta, essa primeira tem tudo a ver com o Paulinho. Aí, meio timidamente, no futebol, lá no campo do Politeama, eu falei, Paulinho, eu fiz uma primeira aqui e eu acho que você podia fazer a segunda. Aí, e o Paulinho é demorado, viu? Mas o Paulinho, dessa vez, ele ouviu, ficou aquele jeito dele, ele põe a mão, ficou olhando. Aí, rapidamente, acho que pouco tempo depois, ele falou: vamos até lá em casa, que eu fiz a segunda. Isso aí não tem preço, né? Aí ele mostrou, ah, não. foi super legal também. Também no campo de futebol, assim, despretensiosamente, né? Nunca tinha falado de fazer um samba. Vamos fazer um samba. Eu ia fazendo minha vida e ficando amigo. De repente, eu sou muito impulsivo, muito intuitivo. Às vezes dá certo. Ah, é. Que beleza. Mas o Cartola é um projeto aí que vinga, É, né? uma hora sai. Eu já fiz um show inteiro de voz e violão, que eu não sei se eu conseguiria fazer de novo, cantando, e um show longo. Era um projeto aqui em São Paulo, me preparei e tal, mas eu sempre cantei Cartola. Nos meus shows eu sempre punha a coisa dos outros, sempre cantei Nelson em show meu, sempre cantei Cartola, sempre João do Vale às vezes. Eu ia variando, mas Cartola, Nelson, Adoniran, Vanzolini, Vinícius, que também acabou, tem uma música com Vinícius também, que saiu também por acaso, não foi? Vamos fazer uma, não foi. Estava uma noite, eu estava na casa do Toquinho. O Toquinho também saiu assim, a gente já jogava bola, não sei o quê. Aí eu não tinha parceiro no começo da minha. Antes, quando eu virei profissional. Antes eu tinha o João Garcia, que foi um dos primeiros, eu gravei um compacto com 2 músicas com ele, um cara assim, da minha idade. Mas o Toquinho, a gente jogava bola e tal, e eu tive uma ideia de fazer um samba. Foi o primeiro samba que eu fiz sobre futebol. Aí eu falei para o Toquinho, eu estou com uma ideia aqui, não sei o quê. E o Toquinho tinha maior experiência de parceria, de fazer. Fizemos juntos o samba. E foi o nosso primeiro samba, meu e do Toquinho, o primeiro samba falando de futebol e a primeira parceria depois que eu comecei, que eu vi que eu me tornei, porque os meus 2 primeiros discos só tem música minha, comigo mesmo, né? Comigo Aí mesmo. eu admirava que falava isso. Com quem que você Hã? fez essa música? Ele falava comigo mesmo. Aí, aí depois do Toquinho, eu acho que eu peguei gosto. Aí tive muitos parceiros, muitos parceiros. Muitos parceiros bacanas. João Nogueira, muito parceiro bacana. Dizem que o Vinícius, sobretudo, era muito generoso, né? É uma Super, geração muito generosa, né? Que super. abria para os jovens, para
para as pessoas, né? Era open house mesmo. Ele é É bem uma bacana. geração generosa, né? Eu adorava o Vinícius, eu achava, me divertia muito com ele, muita noitada. Essa música eu estava na casa do Toquinho, saiu assim. Mas o Vinícius também, o Toquinho dizia, o Toquinho, que o Vinícius era ciumento. Então, alguns shows que eu fui assistir do Toquinho e do Vinícius, o Toquinho me chamava para cantar Camisa Molhada. Aí ele dizia que o Vinícius ficava assim, aí fizemos junto. Aí ele terminou com isso, fazendo uma música nós três. Aí depois eu fiz uma música Toquinho, eu e J. Petrolino, que era o meu Vinícius na época. Era o cara que aí eu tive. O J. Petrolino foi o cara com quem eu fiz mais música. Fiz muita música com ele nessa pandemia. Fizemos muitas músicas, temos muitas músicas novas. Aí então tem Toquinho, Vinícius e eu, e tem Toquinho, Petrolino e eu. Aí eu emprestei também. Ele emprestou o dele, eu emprestei o meu para ele. O meu parceiro, assim. Ah, eu tenho um depoimento, porque eu sempre busco, né? Até para a pessoa se situar no entrevistado, né? Do Paulo César Feital, e eu concordo, ele falou bonito, né? Você é um dos maiores melodistas do Brasil, Tá falando quem? dos maiores melodistas. Você, É ele mesmo? falou, ele falou, depois, você não viu ainda, esses depoimentos, falou de você. Pô, que orgulho. Como a Rosana falou do ladrão, você Que vai ver. legal. Puxa É. vida. Fico super, tô aqui convencidíssimo. E o que que te influenciou? Eu sempre pergunto, Carlinhos, na infância, audições suas, o que que veio? Porque você estudou piano, né? Você Estudei, estudou um pouco de piano, assim, né? Isso veio. estudei. O que que fez a tua cabeça, assim, de som? Olha, eu estudei piano com meu avô que nasceu em Juiz de Fora, né? Isso é interessante. Olha só. Meu avô era um grande professor de piano, se chamava, se chama Guilherme Fontainha, e ele passava temporadas em São Paulo, porque a casa dele, minha avó morava no Rio, dando aula, né? E aí ele viu que eu e meu irmão tínhamos jeito, ele começou a nos dar aula. Eu tinha uns 4 anos, meu irmão, 3, 4, Uhum, 5 anos. E, mas a minha casa, o meu pai tocava muito bem piano também, tocava violão, então tocava muito bem clássico, tocava popular, conhecia todo tipo de música, trabalhava em rádio, então tinham sempre os novos lançamentos que mandavam lá, ele era diretor da Rádio Eldorado, em São Paulo, que era uma rádio super bacana. Então eu cresci ouvindo todo tipo de boa, música boa, americana, francesa, italiana, argentina, mexicana, tudo, tudo. Eu ouvia tudo isso. E meu pai mexicana. tocava no piano, tocava clássico, tocava popular, muito bem. E tudo, eu ouvia tudo. E eu acho que ouvir tudo foi muito bom para mim. Sim. E agora, a gente sempre tem. Desde garoto, eu tive muita afinidade com o samba. Né? E Uhum, o Brasil é um país riquíssimo, né? Musicalmente uhum, falando e ritmicamente falando. Né? uhum, E você não prestar atenção nisso é um desperdício. Né? sim. E agora, eu ouvi de tudo. E eu acho que esse ambiente me favoreceu e me estimulou, e sei lá, mas tudo sem forçação de barra, era uma coisa natural. Tanto eu quanto meu irmão gostávamos de música. Meu pai era um cara muito musical, minha mãe era musical, gostava muito de música também. A minha mãe era filha desse meu avô, que Uhum. me dava aula de clássico, de piano. Eu e meu irmão fomos cobaias de um método do meu avô, que era o método do peso do braço. Tem até um livro que ele escreveu, tem a gente garoto assim tocando. E aí a música foi isso. Agora o futebol eu não sei por quê, porque meu pai nunca jogou. O meu irmão também não era assim que nem eu. Eu nasci assim, gostando de futebol. A música tem tudo a ver, porque meu avô, minha mãe, meu pai, meu irmão tocava muito bem, né, desde pequeno, e toca muito bem. E
Agora, o futebol, não sei. O futebol nasceu comigo. E o futebol é o swing, né? É o swing, né? É o swing que você traz, é o swing É, do seu que, instrumento, né? que bom. O swing é tudo. Swing é uma coisa super importante, né? Dá muito colorido a música. Às vezes eu ouço coisas assim que são boas, mas não tem swing. O swing é super importante. Você falou uma coisa muito importante. É, até porque é interessante até eu pensar, porque né, dizem que São Paulo era túmulo do samba. E você pegou o Vasolini e você pegou o Adoniran, dois paulistas, né? É, E você não viu essa ausência de ritmo neles, viu ou não? Não, não, né? o, eu fiz uma música chamada O Cúmulo do Samba, em homenagem a esse. Porque isso é uma isso aí, inclusive atribuem ao Vinícius. E o Vinícius adorava São Paulo, foi parceiro, como eu digo sempre, o casamento mais duradouro do Vinícius foi com o Toquinho. E o Toquinho é um É. paulista do Bom Retiro, né? E o Vinícius adorava, e o Vinícius adorava São Paulo. Mas aí dizem, né, que parece, porque essas histórias, tem histórias que elas vão se transformando e a gente já ela fica sem saber e elas são Já contadas. vira lenda, né? Vira lenda, cada pessoa conta de um jeito, mas o que eu sei é que o Vinícius estava na Baiuca, que era um lugar aqui em São Paulo que tinha música ao vivo. Quem tocava no piano, inclusive, era o irmão do Calbi Peixoto, Moacir Peixoto, e o Araquém tocava um Ah, trombone ou pistão, sei lá. E, aliás, meu pai produziu um disco do Moacir, pelo Selo Dourado, tocando piano. E nesse dia estava o Johnny Alf. E o Vinícius foi lá para ouvir o Johnny Alf. Mas era de madrugada. E você sabe, não sei se você sabe, mas em bar servem bebida. Estava todo mundo muito calibrado, sabe? E todo mundo falando muito alto e tudo. E o Vinícius, querendo ouvir o Johnny Alf, falou: São Paulo é o túmulo do samba. Aí virou uma outra coisa, sabe? foi uma coisa assim corriqueira. É, na É, real, na real foi uma frase assim que carimbaram isso, mas São Paulo nunca foi, pelo contrário, São Paulo hoje em dia tem muita gente que está vindo para São Paulo porque tem mais possibilidades, vamos assim dizer, em São Paulo. E São Paulo no mínimo foi malandro, porque por exemplo eu conheci muita gente do Rio em São Paulo. Eu conheci o Nelson Cavaquinho, eu conheci em São Paulo, no Bar do Zé, que era um bar que eu frequentava com 16, 17 anos e jogava bola pelo time do bar, que era o Vira-Vila. Conheci o delegado da Mangueira, o maior mestre-sala de todos os tempos, um cara elegantíssimo. Eu conheci no Camisa Verde. Eu ia sozinho no Camisa Verde nas segundas-feiras, o delegado estava por ali conversando, porque ele veio do Rio, passou uma temporada na Barra Funda, ensinando a arte dele. Eu uhum. conheci a velha guarda da Portela, que depois veio a participar do meu segundo disco, logo depois do festival, eu gravei meu segundo disco, e eu gravei um samba meu com a velha guarda. Eu conheci o Monarco, que era o mais moço, mas era o cara que comandava, mas que fazia lá, levava a velha agora para cá e para lá. Conheci no Mocidade Alegre, que era uma escola de samba, que é uma escola de samba aqui de São Paulo. Então, o São Paulo sempre reverenciou os caras do Rio e sempre trouxe. Não teve essa. Pode ter bairrismo, pode ter. Hoje em dia, por exemplo, você vê um desfile de São Paulo e um do Rio, tem muita gente do Rio que já está vindo para cá. E isso ajuda também Uhum. os caras que fazem o enredo, os diretores de harmonia. Tem muita gente que vem, assim, é como se o Joãozinho 30 viesse para cá fazer um carnaval. Agora me esqueci certos nomes que estão fazendo carnaval em São Paulo. Então, chega uma hora que fica, como eu digo, eu sempre disse isso, e depois vi que o Adoniran também dizia, porque me perguntam muito para a gente, para mim perguntavam muito, e para o Adoniran também, assim, como é que é a diferença do samba do Rio para o samba de São Paulo? Eu falava, Eu e a ia minha, perguntar. eu falava assim, para mim, samba é samba, mas se você quiser saber, procura o Geraldo Filme de Souza. O Geraldo Filme de Souza é outro
grande compositor paulista, que foi muito meu camarada, e que eu, por acaso, produzi talvez o único LP, na época era LP, do Geraldão. Chamava Geraldo Filme de Souza, Geraldão da Barra Funda, participou desse festival que eu ganhei com Como um Ladrão. Ele ganhou, quem defendeu a música dele, chamada A Morte de Chico Preto, foi Clementina de Jesus, que ficou minha amiga. Mas eu acho que eu já Se conheci. eu estou enganada, eu tenho praticamente certeza que o Geraldo Filme está no Canto dos Escravos, que é aquele Tá, disco, um que é disco disco produzido, lindo, um disco lindo, lindo ideia que tem a Clementina. É, porque eu exatamente. trabalhei com a Clementina. É Clementina E, e e, Doca da Doca da, Portela, pode ser. é, é, É o Geraldo, a é. Clementina e acho que é a Doca da Portela, se não me falha a memória. Que foi produzido e foi uma ideia do meu parceiro. A partir de uma pesquisa e tudo, do É, Canto dos Escravos, uma pesquisa teórica, eles exatamente. pegaram isso e gravaram isso daí. Exatamente. O Geraldão era um cara que sabia tudo disso. Mas eu nunca quis saber disso. Eu sempre falei, eu falava que nem o Adoniran, samba é samba. Então, para mim, eu nunca me ative o samba de São Paulo é mais corrido, é mais não sei o quê. Eu sei fazer samba. E eu sou influenciado pelas coisas que eu ouvi. E eu só ouvi samba bom. Então, eu talvez. Exatamente, o bom tem o samba bom, né? É o bom samba, porque dá mais gente com a diversidade da música popular brasileira. Você vai começar a segmentar a música dessa maneira, não tem condição. E ficar falando que é só no Rio. Você pega Geraldo Pereira é mineiro. O É daqui de Juiz de Fora. Mauro Duarte, Mauro Duarte é daí pertinho, me esqueci o nome, mas é bem pertinho do Juiz de Fora também. Um grande melodista, um grande compositor. Ataúfo Alves. Isso são os É, Lupicínio Rodrigues, do gaúcho. Piscine Gaúcho. Né? É. Então, isso é uma bobagem. Né? Agora, claro que tem características, mas eu não sou assim um pesquisador, um estudioso, mas eu me livrava dessas perguntas, mandava procurar o Geraldão. E o Geraldão tinha uma paciência, explicava tudo, gostava de falar do interior de São Paulo, de como é que era, e as diferenças de ritmo e tal. Eu tinha maior admiração, mas eu nasci, eu digo que eu sou um paulioca, né? Porque eu sempre vivi entre São Paulo e o Rio de Janeiro, naturalmente. Eu ouvi samba em São Paulo e ouvi samba no Rio. Vi gente do Rio em São Paulo, vi gente de São Paulo no Rio. Então, para mim está tudo certo. E como E você fora isso, disse, fora uma outra coisa, o samba nasceu na Bahia. E depois foi para o Rio e tem os sambistas baianos, nasceu na Bahia. maravilhosos. Tá? E tem samba em todo lugar. Samba é forte. Eu lembro que a Adriana Calcanhoto, quando gravou Lupicínio, ela falou, mas a base de tudo é o samba. Ela falou, É o verdade. samba tá na base de tudo na música brasileira. Eu concordo com Né? ela. A Joyce também fala isso, Concordo com as duas. E quem mais que entendeu? aparecer, eu vou concordar também. Só muda a batida. A Joyce vai fazer um jazz samba, vai fazer uma É outra claro. coisa, Você né? vê o que o João Gilberto fez. Porque a Bossa Nova, o João Gilberto tinha o Tom Jobim, naturalmente, mas o que o João Gilberto gravou? Ele gravou aqueles sambas da antiga, com a batida dele. Né? É. Onde é que a fonte do João Gilberto foi aqueles sambas os do Jobim e o que aparecesse de bom, mas é aqueles sambas da década de 40, de 50, Dorival Caymmi, e mesmo Geraldo Pereira, Wilson Batista, e quem mais você quiser. Você pode, se você der uma olhada aí, essa rapaziada. E o violão é teu companheiro? Foi teu companheiro nessa quarentena toda? Nossa Senhora, eu acho que eu nunca cantei, compus e toquei tanto. É. É verdade. Aí, ó, você tem que gravar cordas de aço do Cartola. Você sabe que essa é uma das músicas que, por acaso, eu não canto do Cartola.
Porque eu me lembro que esse show eu peguei uma. Mas eu vou prestar atenção nessa sua sugestão. Essas cordas de aço, É, esse minúsculo braço, é, é é isso mesmo. lindo. Minúsculo braço, muito bacana. É. Ah, o Cartola é demais, o Cartola. Melodia, Luiz Melodia gravou isso, É, lindamente. o Luiz cantava muito bem, né? Muito bem, muito É, bom, muito bom. O Luiz era do Estácio, né? o Estácio. Primeira escola de samba. A É primeira. porque fizeram um disco, talvez você conheça, que é um disco lindo, que tem até uma frase do Nelson Sargento. Acho que é Nelson Sargento, Cartola não existiu, foi um sonho que a gente teve, É muito legal. né? O E Nelson. aí Pode falar, tem desculpa. várias pessoas que gravaram o Cartola na época. Foi o Melodia gravou Corda de Aço, a Sorrir foi outra pessoa que gravou. O Cazuza era vivo, gravou A Mundo é um Moinho. Isso é É, de 89. sei. O A Sorrir. é, Como é que é? A sorrir, eu procuro viver a vida. A Sorrir, vida quero a mocidade. foi chorando, Você sabe que eu vi a mocidade perdida. a Sorrir é o apelido do samba, né? Porque o samba chama o Só Não Será. É isso mesmo. Só não será. Por isso que É lindo isso. eu tava cantando para me lembrar o nome É, do samba. Mas só não será. esse samba é super importante na minha. Eu sempre cantei esse samba, né? Desde garoto. Desde garoto. Aí eu tenho uma história com esse samba maravilhosa, porque eu encerrava o meu show com o Cartola cantando A Sorrir, cantando O Sol Nascerá. Fica Aí, na cabeça da gente a sorrir, né? A gente fala mas todo sorrir. mundo, até eu também, é o apelido do samba. O samba virou A Sorrir. Né? Ninguém lembra que é O Sol Nascerá. Mas eu encerrava o nosso show cantando esse samba. Anos e anos depois, eu fiz um show muito legal com o Elton Medeiros, que é o parceiro do Cartola nesse samba. E a gente encerrava com O Sol Nascerá. Então, eu cantei esse samba com os dois autores, fazendo o show com os dois autores. E isso é maravilhoso, né? Nossa Senhora. Maravilha, maravilha. O Elton tem grandes sambas com o Cartola, muito bonitos. Tem sambas interessantíssimos com o Cartola. Peito Vazio, Eu, se não me falha a memória, muito bonito. Tem muito samba bonito do Elton com o Cartola. eu sou apaixonada pelo Cartola. É, Agora você tem que fazer homenagem ao Cartola. Vai ficar faça, bonito. faz porque vale a pena. A Tereza Cristina também fez um show com o Carlinhos Sete Cordas, que é um grande amigo meu, maravilhoso violonista. O Cartola é demais e vale a pena. Não, mas eu falei é Tem um disco, você. Você que tem que fazer. Eu não, falei você. bom, eu pensei que você estava falando que você Não, também. não. Você diz que canta e gosta dele e faz. Tem um disco muito bonito comemorando, se não me engano, era 90 anos de Cartola. São arranjos do Theo de Barros, cantado pelo Elton e pela Márcia. É um disco muito bonito, produzido pelo Pelão, se não me falha a memória, pelo selo Sesc. É um disco que vale a pena você ouvir. Você que gosta, você vai gostar. Que deve. Quem canta muita coisa dele é a Olga Martins também, que é divina. A Olga é Maravilhosa. maravilhosa. Todo mundo A canta Olga, Cartola. né? Cartola, A Olga é uma dama. todo mundo canta o Cartola. E o Cartola é demais. E a Áurea canta muito bem, sou fã dela também. Eu já entrevistei a Olga está aí no canalzinho. Super bacana, super, super cantora. Sou fã dela. Carlinhos, só tenho que te agradecer, falar que sua produtora falou que a entrevista é pequena, eu não posso te explorar demais. Não, imagine, não pode, é pequena, mas não precisa ser tão pequena. Assim. Falou, pô, fica, né? Puxa, nossa senhora. Eu é que te agradeço, viu? Foi um prazer falar com Um você. prazer enorme. É muito bom Nossa, falar assim, com quem. uma honra, assim. É muito bom falar E com eu quem estou gosta. descobrindo mais a sua obra, assim.
Que Eu legal. estou descobrindo mais a sua obra. Eu vou falar uma coisa, talvez seja a maior bobagem, mas engraçado. O seu cantar no início de carreira tem uma coisa do Francis Haime, tem uma coisa do Francis. É Eu mesmo. peguei uma. Tem uma coisa assim. O Francis é refinadíssimo também. Tem uma pegada assim. É, Porque é a música popular brasileira. o Francis é outro que ficou meu amigo. E eu lancei um disco na pandemia, né, que se chama Tô Aí. Uhum, Esse disco era eu fui ao Rio para dar uma entrevista, fazer um vídeo para divulgar uhum, esse disco, e aí teve a pandemia e parou tudo. Eu tive que voltar uhum, ao São Paulo, não teve entrevista, não teve nada, foi logo no começo. Aí uhum. passou um tempo, pá, aí eu falei com a Maísa, acho que vamos lançar esse disco desse jeito mesmo, lançamos na rádio. Eu estou falando desse disco porque nesse disco tem a minha parceria com o Francis, que eu gravei, que se chama Por Tudo Que Eu Te Amo. Eu e o Francis de piano, eu cantando e o Francis no piano, arrebentando. Ah, vou procurar. Que o piano do Francis é uma orquestra, né? É Então, uma orquestra. esse disco é um disco interessante, porque tem o Francis, tem o Paulinho César Pinheiro, tem o Gudim, tocando violão e eu cantando, tem o J. Petrolino, naturalmente, que é o parceiro com quem eu tenho mais música. Depois tem algumas músicas minhas sozinho, duas. E depois tem essa rapaziada nova que eu te falei. Que, por exemplo, o Tô Aí eu fiz com o Arthur Tironi, que é o Favela, e o Bruno Ribeiro, que é um jornalista. Depois tem o Cadu Ribeiro, tem um trio aqui chamado Trio Gato com Fome, muito legal, que também lançaram um disco chamado Sedento, com quem eu fiz o. Como é que é? Cantei Meu Samba. Ah, é um disco interessante, porque pega o Gudinho, o Pinheiro, o Francis, o Petrolino, e eu sozinho, eu comigo mesmo, e essa rapaziada, e essa rapaziada aí. E esse Vocês disco é gravaram na interessante. pandemia? Vocês gravaram na pandemia? Não, eu estava com ele pronto, eu estava te contando, ele estava Ah, pronto. tá. Aí eu fui para o Rio para os finalmente, para lançar o disco. Aí pintou a pandemia, parou tudo. Eu fiquei sem Ah, fazer, entendeu? Aí acabou que a gente resolveu lançar. Então, tem o disco físico, que está tá lá no site da Biscoito Fino, né? ah. E o disco está em todas as plataformas digitais, né? É assim que fala? Eu não sou. Agora tudo é etéreo. Dá uma olhada que você vai gostar. Tô aí, chama. E eu Tô tô aí. aí, pode acreditar. Aí se me derrubar é O pênalti. Francis até também, ele andou abrindo parcerias. Ele Quem? fez o Francis fez uma seleção chamando as pessoas para quem quer candidatar a fazer parceria com ele. Ele O, ele tá abrindo seleção para parceiro. O Francis ele tem muitos parceiros. Ele conta que uma vez ele estava lá em cima, ele morava numa casa que ele ficava no piano, ficava em cima, e aí foi chegando alguém, ele falou, quem é? Aí o cara falou, é seu parceiro. Aí ele falou, qual deles? E era o Geraldinho Carneiro. Diz que o Geraldinho ficou meio cabreiro com Ah, o isso. Geraldinho eu adoro, o Geraldinho eu conheço, o Geraldinho eu conheço. Maravilhoso, maravilhoso. Ah, você tem um humor ótimo. Que delícia conversar com você. Que bom, Geraldinho é muito amigo dele. Geraldinho é muito amigo. que legal, muito legal. É isso aí. Eu agradeço, então. Deixa eu só faço minha propaganda aqui na live, que está saindo meu livro, saiu meu livro de Conversa em Conversas, que são Que legal, 16 anos escrevendo sobre música popular brasileira. que Eu escrevi bacana, para vários jornais. que Quem legal. fez a orelha foi o Geraldinho, Geraldinho Como é que é? Carneiro. Geraldinho Carneiro que fez a orelha. Ó, que legal, tá vendo? O Pergunta Geraldinho, para ele essa história. é, O Francis sempre conta, porque ele tem muita, e, o Geraldinho tem muita coisa com o Francis, muita coisa. É um parceiro eu, de eles fé do são muito Francis. amigos, assim. É. E a contracapa da Joyce e do Cristóvão Bastos. Ah, você não tá fraca não, hein?
Demorou para sair isso aqui, mas saiu. Está na luta. O Cristóvão é outro que eu tenho a maior admiração. Ele fez. Esse fala pouco, só Hein? toca. Fala quase nada, só toca. Um gênio, mas Mas toca quase muito. não abre a boca, né? Toca muito. Mas toca muito. E fizemos. Muito. Ele teve discos meus, vários arranjos do Cristóvão em discos meus, vários arranjos do Cristóvão. Sou fã dele também, um grande músico, grande Pessoa compositor. ótima. Pessoa ótima, grande compositor também. Tem coisas definitivas com o Aldir, com o Chico. Ele é danado, Sim. danado ele. Olha, você é o cara. Bem que as meninas falaram. Querido, muito obrigada. Uma boa noite. Eu que agradeço. Boa noite para a Maísa. Tudo de bom. É, E sucesso. Muita luz para você. para você Viu? também, sucesso no De Conversa em Conversa, sucesso na sua carreira. E foi um grande prazer conversar com você. Valeu. Um beijo grande.